Olá, amante do idioma, como é que está? Hoje nós teremos um assunto maravilhoso. Hoje nós vamos ver uma coisa linda chamada de colocação pronominal, certo? Lindo, maravilhoso, eu tenho verdadeira paixão por colocação pronominal. O que é colocação pronominal? É quando o pronome oblíquo, é como o pronome oblíquo se posiciona frente a um verbo, tá? O pronome oblíquo que aparece aqui, ó, por exemplo, vou pegar um verbo bem tranquilinho, suicidar-se, ó, é um verbo legal. Aí, pra cima. É comum, a parte comum, a forma comum de o pronome aparecer é vir depois do verbo, certo? Hoje nós vamos ver a ênclise, certo? Vamos ver a ênclise. Suicidar-se, ó, esta é a forma natural de o pronome aparecer, depois do verbo. Então esse pronome oblíquo, ele pode vir depois do verbo, ele pode vir no meio do verbo, ou ele pode vir antes do verbo, certo? Hoje, nós vamos ficar aqui somente com exemplos, praticamente, do pronome oblíquo, aí como ênclise, certo? Ele aparecendo depois do verbo. A isto nós damos o nome de verbos pronominais. Pode parecer esquisito, mas verbo pronominal é o verbo que traz um pronome na sua composição. Sim? Então, como eu disse, o pronome oblíquo pode vir antes do verbo, no meio ou depois dele. Hoje a gente vai começar a ver a colocação pronominal e o primeiro assunto de colocação pronominal, deixa eu usar o azulzinho aqui, é a ênclise. Ênclise, olha que nome mais esquisito. Ênclise, que no Brasil está praticamente em extinção. Onde é mais cobrado a ênclise, eu vou te falar, é em concurso público, certo? O brasileiro em geral não usa a ênclise. Eu costumo dizer que o Brasil é um país proclítico. O que é um país proclítico? É a próclise, é quando o pronome aparece antes do verbo. Mas hoje, como o assunto é ênclise, ênclise é quando o pronome oblíquo aparece depois do verbo. Ele aparece depois do verbo. Sim, só existe uma regra para ênclise, uma só, e a regra que ninguém usa. Então olha só, a tendência isso aqui é sumir, mas enquanto não some, isso cai em provas de concurso para você e você fica louco. Então qual que é a regra da ênclise? A única regra da ênclise é esta aqui, ó. Jamais se inicia oração com pronomes oblíquos, ok? Esta é a única forma. Então, se você costuma falar te amo, te odeio, me liga, isso tudo no blá 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 é aceito. Aliás, existem gramáticos que já aceitam isso como uma forma correta. E a tendência é que isso vire como uma forma correta, não tem como. É evolução ou involução do idioma. As pessoas começam a falar de uma forma e entra para o vocabulário, entra de uma maneira correta, que acaba se aceitando. Porém, por enquanto, isso não é um consenso geral, certo? Ainda há quem fale que próclise no início da oração está errada e nos concursos todos seguem essa lógica, todos seguem essa regra, sim? Então, me liga, te amo, te odeio, tá tudo errado. Tudo errado. Ah, então você vai me falar assim, então aquela música lá do Lobão, me chama, me chama, me chama, isso tá errado? Está. Aí existem dois erros, né? Uma é o Lobão cantando, que já é um erro, e a segunda é começar com um pronome no início, mas é uma música. Sendo música, é uma licença poética, a gente até deixa passar. Tem uma outra música antiga de um jingle de Danone, certo? Minha equipe técnica adora Danoninho, quando eles eram menores, eles comiam muito Danoninho, então cantava-se assim, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho dá, me dá Danoninho, Danoninho já, calça ferro forte vitamina A. Já imaginou se as crianças cantassem? Deme, 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 deme Danoninho, Danoninho, deme. Sabe o que vai acontecer? Ela ia querer chicória, não ia querer Danoninho. Então assim, só vai estar errado começar a oração. Tanto vai estar errado que o exemplo que eu vou mostrar para você aqui são exemplos somente obrigatórios para que a ênclise esteja correta, tá? Então, eu vou falar isso aqui. Não importa qual pronome vai aparecer.
importa é que, se ele vier, ele vai vir obrigatoriamente, tá, perceba que está no início da oração, obrigatoriamente esse pronome deve ser enclítico. Lembre-se disso, enclítico, o pronome enclítico. Então, ó, fale-me, sim, diga-lhe, faça-o. Veja que esses pronomes, obrigatoriamente, eles têm de vir depois do verbo, porque eles estão no início da oração. Só ratificando a informação. Esses pronomes que aparecem aqui são pronomes enclíticos. Cuidado, cai numa prova aí. Assinar a sentença que o pronome é enclítico, pronto, não sei o que é isso. Pronome oblíquo, ele é enclítico aqui porque ele aparece depois do verbo. O que eu não quero? Que você fique decorando regra. Não é para decorar a regra. Ah, tá, então aqui, tá no início, ok, só vale isso aqui, vale. Deve ter alguma exceção? Não, não existe aí exceção, não existem exceções. A regra é esta, tá? Aliás, se você quiser aí uma dica, próclise, eu disse que próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. A próclise só estará errada se ela vier no início da oração, certo? Início de oração tem que ser ênclise, sempre. Então, se eu falar me fale, me diga ou faça, por exemplo, estará errado. É o único momento de a próclise estar errada. O único momento de a próclise estar errada é com pronomes no início da oração. Início de oração sempre vai ser ênclise, certo? Agora, passei bonito aqui para você. Seja sincero, você acha que na prova vai cair uma coisa cuti-cuti aqui? Não. Então eu tenho que entender o conceito, certo? Olha que coisa interessante. Eu deixei aí o material para você, riscado para você começar a ter uma interação um pouco mais legal aqui comigo. Então imaginemos o seguinte, se eu escrever isso aqui, ó, aqui, vou deixar o espaço, trabalha, ok? Aqui trabalha. Deixei um espaço para você colocar o pronome oblíquo aqui ou o pronome oblíquo aqui. Aí, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Como você gostaria de falar essa oração? Aqui se trabalha ou aqui trabalha-se? Deixou? Completou? Aí, vamos ver. Se você não completou, então acompanhe a explicação. Se você quiser, por isso que eu perguntei para você, como você quer dizer isso aqui? Aqui se trabalha ou aqui trabalha-se? Ah, você optou por, vamos imaginar que você tenha optado por aqui se trabalha, certo? Você optou por aqui se trabalha. Vale lembrar o seguinte, se eu opto por deixar o pronome aqui, eu não posso também deixá-lo aqui. Eu não posso falar que se trabalha-se. Que se trabalha-se não dá. Certo? Aqui se trabalha. Aí você me fala assim, mas Adriano, você está dando aula de ênclise. E aí você colocou esse pronome antes do verbo, que se torna uma próclise. Sim. Então, qual que é a regra? Olha isso aqui. A palavra aqui é uma palavra atrativa. Palavra atrativa. O que é palavra atrativa? São palavras que puxam obrigatoriamente o pronome oblíquo para a frente do verbo. Sim? Então o que ele fez? Esse aqui, sendo uma palavra atrativa, ele atraiu o pronome para frente do verbo. Esta é a única forma correta de ser usado, certo? Calma, fica tranquilo. O que isso tem a ver com ênclise? Nós já vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que você tenha entendido isso aqui. Palavra atrativa, o pronome oblíquo veio para frente do verbo. Ele veio para frente do verbo, ele não ficou colado à palavra. A palavra atrativa atrai o pronome para frente do verbo. Por isso que eu te perguntei, você quer escrever como? Você quer escrever aqui se trabalha ou aqui trabalha-se? Vamos imaginar que você seja o do contra. Você quer fazer o quê? Você quer colocar o aqui trabalha-se. Pode? Pode. E olha que coisa legal. Se você optar por escrever aqui trabalha-se, olha como você vai ter que fazer. Eu vou falar aqui, olha a vírgula, aqui trabalha-se. Obrigatoriamente. Veja que não mudou em nada a semântica.
certo? O pronome aparecendo antes do verbo ou depois dele, a semântica, o sentido da oração não mudou em nada. O que mudou é apenas a forma de o pronome aparecer na oração. Tudo bem? Se a forma do pronome de aparecer na oração vai mudar por causa da palavra atrativa, olha o que vai acontecer aqui. A palavra aqui é um advérbio. Eu vou ter que antecipar uma regra de vírgula para você, certo? A palavra aqui é um advérbio reduzido. Esse advérbio reduzido, com poucas palavras, ele está no início da oração. Fica tranquilo que essa explicação que eu estou falando agora para você está toda escrita aí no material, certo? Ou se você não entender qualquer coisa, você põe o voltar e vê mais uma vez. Então, vou falar com calma. É um advérbio. Sendo um advérbio, o uso desta vírgula aqui é opcional. Esta vírgula, o uso dela é opcional. Significa que eu posso colocar ou não. Se eu opto em não colocar, o pronome oblíquo vem para frente obrigatório. Se eu opto por colocar a vírgula, o que aconteceu? A oração vai se iniciar depois dessa vírgula. E aí o que acontece? Nós temos aquela regra, a única regra da ênclise. Jamais se inicia a oração por pronome oblíquo. Coloquei a vírgula aqui, a oração vai se iniciar depois dela. Se a oração se iniciar depois dela, eu não posso falar aqui se trabalha com essa vírgula, certo? Aí você pode pensar assim, opa, se o aqui é uma palavra atrativa, se o aqui é o Superman, essa vírgula é a Kryptonita. Pode pensar, ele anula esse poder de atração. Tudo bem? Isso vale para qualquer exemplo, tá? Esse aqui, você pode, sei lá, tentar escrever uma outra oração, sei lá, você pode falar assim, lá, perseguem-me. Alguma coisa desse nível. Perseguem-me. Olha o que eu fiz. Lá, pus a vírgula, certo? Se eu tirar essa vírgula, o que vai acontecer? Lá me perseguem. É a mesma história. O que eu não quero? Que você pegue esta coisa fechada aqui e leve para qualquer exemplo. Por quê? Porque em provas de concurso são esses conceitos que eles vão pegando e vão jogando para usar o verbo to fuck em você, que é o verbo fritar em inglês, certo? Então, vamos imaginar uma outra história. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que eu escreva isto aqui. As meninas, vírgula, ontem, vírgula, ligaram. Ok? As meninas ontem ligaram. Você pode pensar assim, será que as meninas ontem me ligaram ou as meninas ontem ligaram-me? Já começou a ficar tenso, certo? Começou a ficar tenso, o que você imagina? Pronto, ferrou. Ou pior, o cara decorou. Ah, quando tiver vírgula, eu se lembro. Quando tiver vírgula, vai ter a vírgula, então a ênclise vai ser obrigatória, certo? O que o babuíno faz? Olha aqui. Ele vai ficar colado aqui, ó. Vai ficar colado a lousa, vai ficar colado a prova e vai ficar atento a essa vírgula aqui, ó. Ficou atento a esta vírgula, ele pode se estrepar, tá? Então aqui, deixei para você completar. O que você falaria aqui? As meninas ontem me ligaram ou as meninas ontem ligaram-me? Você só erra se você quiser. Você pode muito bem falar, as meninas ontem me ligaram ou, deixa eu apagar aqui para dar certo, as meninas ontem ligaram-me. Pronto, aí você fala, começa a chorar. Agora o que eu faço? Mas você não falou da vírgula, você falou da vírgula, lá você falou. Presta atenção, olha aqui, de novo, olha o conceito. O que eu disse para você no início da teoria, lá no início da aula? Eu falei que o Brasil é um país proclítico, certo? Acostume-se com essas palavras, proclítico. Próclise é quando o pronome aparece antes do verbo, então ele só estará errado, a próclise só estará errada quando ela iniciar a oração, certo? O que aconteceu? Olha onde se iniciou a oração aqui, ó. A oração se iniciou aqui, ó. As meninas. Se eu disse a você que a próclise sempre é forte, sempre ganha, se a oração se iniciou aqui, ela não vai se iniciar depois dessa vírgula aqui. Ela se iniciou aqui. Então é como se esse ontem que está aqui, olha o que ele vai acontecer, ó. É como se esse ontem que está aqui desaparecesse. Ele está entre vírgulas, ó. É como se eu falasse isto aqui, ó.
As meninas me ligaram, as meninas ligaram-me. Meninas não é uma palavra atrativa, certo? Então, as meninas me ligaram, você pode falar tranquilamente, as meninas me ligaram, as meninas ligaram-me. Quando eu coloco esse ontem aqui, ó, bonitinho, ele não vai fazer influência alguma. Alguma, certo? Então, com ontem, sem o ontem, tanto faz, uma ou outra. Mas e aí? Aí, imaginemos que você esteja fazendo uma prova e eles vão ser sacanas com você porque eles são maus. Eles são muito maus, muito ruins. Veja só, acompanhe comigo. Lembra da vírgula que eu falei da vírgula no outro exemplo do aqui se trabalha e aqui trabalha-se? Essas duas vírgulas aqui, elas são iguais a meias. Por quê? Elas vêm aos pares, sempre. Se eu quiser e eu vou querer porque eu tô com o apagador, eu posso muito bem tirar essas duas vírgulas. Lembre-se de uma coisa, se eu tiro uma, eu tiro a outra. Eu não posso fazer isto aqui, ó. Eu não posso fazer isto aqui. Tudo bem? Ou eu tiro as duas ou eu deixo as duas. Então, eu tirei as duas. O que aconteceu? Olha o ontem. Ontem. Que pergunta que você faz para que a resposta seja ontem? A pergunta que você vai fazer vai ser quando? E quando me lembra o quê? Tempo. E tempo vai me lembrar advérbio, certo? E advérbio, esse ontem com vírgula ou sem vírgula é uma palavra atrativa. Sendo uma palavra atrativa e não havendo vírgula, o que acontece com esse pronome oblíquo? Obrigatoriamente, é isso mesmo. Obrigatoriamente, ele pula para frente do verbo. Olha isso aqui. Então, com as vírgulas, eu posso escrever tanto faz. Sem as vírgulas, não. Eu tenho que escrever desta forma. Viu o conceito como muda? E é nesse nível que cai. A pessoa que fica lá bitolada somente, vírgula, ênclise, vírgula, ênclise, vírgula, ênclise, se estrepa aqui. Então, veja como é autoexplicativo. Ó, tá vendo essa construção? Você está vendo essa construção? Só esta é possível. Olha o autoexplicativo sem eu abrir a boca. Ó, sem eu abrir a boca. Olha o que acontece. Coloquei as duas vírgulas. Olha o que aconteceu. Certo? De novo, nós estamos fazendo o conceito do PowerPoint bem no princípio. Coloquei as duas vírgulas, as duas formas são possíveis. Tirei as duas vírgulas, o que aconteceu? Somente esta forma é possível. Ou seja, significa que eu tenho que entender o conceito, porque se eu não entender o conceito, eu se estrepo. Tudo bem? E ó, vale lembrar que esse me é um pronome proclítico, ok? E se ele aparecer depois, ele vira um pronome enclítico, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Então aqui, antes de seguir aos exercícios, eu tenho mais uma coisa interessante para que você anote aí, tá? Vou escrever em vermelho para ficar bem claro na sua mente essa informação, tá? Ênclise, bem tranquilo, ó. Não existe ênclise, não existe ênclise com verbos no particípio e com verbos nos futuros do presente e do pretérito. Coitada da ênclise. Ó, não existe ênclise nestas formas. A ênclise, coitada, ela já está com uma restrição 1000. Não pode usar isso, não pode usar, não pode usar, não pode usar. Ela só tem uma regra. E aí a única regra que ela possui, todas as demais aí vão ser não impeditivas, muitas vezes, certo? Mas não podem acontecer e acontece essa coisa. Isto aqui é para você ficar atento. Então significa verbo então no particípio. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, comprado, só exemplos, tá? Comprado, dito, verbos no particípio. Você não pode falar comprado-me, dito-lhe,
certo? Isto aqui, tá vendo? Eu vou deixar alguns segundos só na lousa para você ficar até. Só alguns segundos. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tá errado, tá? Então, ó, pronto para não dar ideia. Isso não existe, certo? É a mesma coisa, a pessoa fica tensa, fica feliz da vida, quer falar de forma chique, aí vai pegar o quê? Vai pegar verbo no futuro. Pegou o verbo no futuro e vai escrever isso aqui, ó. Compraria, darei. E aí empolgou tanto, quer usar bonito, quer achar uma coisa linda, ó. Futuro do pretérito, futuro do presente. A coisa que eu disse aqui, a regra que eu falei, está errado. Não existem pronomes enclíticos com verbos no futuro do presente e do pretérito. Futuro do pretérito, futuro do presente. Compraria-me, ó, darei-lhe. Fica medonho. Aí sim, eu sempre falo uma coisa. Nem tudo que soa bem está certo, nem tudo que soa mal está errado. Mas aqui, soou mal e está errado sim. Vou só contar uma pequena história antes de nós irmos aos exercícios. Uma vez assistindo ao filme chamado O Gladiador, Russell Crowe, faz tempo. Era pequeno, devia ter uns 10 anos. Aparece na legenda isso aqui, ó. Darei-lhe. Vou confessar pra você, não consegui mais assistir ao filme. O que eu fiquei fazendo durante todo o filme? Revisando as legendas. Isso que dá ser professor de português. Às vezes você perde o seu prazer para ficar revisando legenda. Culpa de quem vai legendar e legenda errado. Mais uma vez, viu? Pronto, apaguei para que isto não se repita e isso não entre na sua memória. Tudo bem? Bom, só existe uma forma de saber se você aprendeu ou não a usar ênclise, é fazendo os exercícios. Vamos até eles? Que alternativa apresenta a ênclise de forma incorreta? Viu? Incorreta. Você pode ter certeza que numa prova esse incorreta vai vir com uma fonte bem pequena para você não prestar atenção, certo? Então, incorreta, certo? É a forma errada, óbvio. Então, nós temos aqui as 5 alternativas, eu tenho que ver qual delas está errada. Todas estão corretas, com exceção de uma, passo a passo. Letra A. Falou-me de tudo. Olha aqui, ó, início de oração, falou-me de tudo. Pronome oblíquo apareceu depois do verbo. Ênclise correta. Esse pronome enclítico que aparece aqui está perfeito. A única regra da ênclise obrigatória foi cumprida. Letra A está correta. Vamos para B. Conte-me as novidades. Você percebeu que se você acertou a letra A, você vai acertar a letra B porque segue a mesma lógica. Ah, porque é me, quando é me eu consigo. Não é por causa do pronome, certo? É por causa da disposição dele. Então esse me apareceu depois do verbo, obrigatoriamente, sim. Então esse outro pronome enclítico que aparece aqui está correto. Qualquer outra posição do pronome aqui, a sentença estaria errada, certo? Letra C, olha aqui, se você bem se lembra da teoria, ontem, olha o que apareceu aqui, apareceu uma vírgula. Por causa desta vírgula, a oração vai se iniciar depois dela. Iniciou-se a oração depois da vírgula, de novo o me apareceu aqui, depois do verbo obrigatoriamente. Esse também é um pronome enclítico. E lembre-se de que se eu retirar esta vírgula, a ênclise já não é mais aí possível. Será próclise obrigatória, porque é uma palavra atrativa e esse me vai para frente. Essa vírgula que determinou tudo aqui. Sentença C está também correta. Letra D, mesma coisa. Se eu acertei a A, se eu acertei a B, letra D, disse-lhe para estudar. Verbo no início da oração, não existe nenhuma palavra aqui antes desse verbo, começou a oração aqui, o pronome enclítico lhe também aparece de forma obrigatória. Bom, se letras A, B, C e D estão corretas e é para achar errada, vai por eliminação. Resposta errada, que está correta, é a letra E de elefanta. Me chamaram também. Veja que eu não posso iniciar a sentença por um pronome oblíquo. Por enquanto, todos aí que elaboram provas de concurso estão nesse consenso. Não sei daqui 10 anos, 15 anos, mas a tendência é que isto, infelizmente, também fique correto. Mas, por enquanto, isso é errado. Então, a resposta errada é a letra E. Tudo bem?